A gente te conta que o primeiro voo com deportados da era Donald Trump com destino ao Brasil chega hoje a Belo Horizonte. O avião deve pousar no período da noite em Minas Gerais. Este é o primeiro voo com deportados dos Estados Unidos desde a posse de Donald Trump. Ao todo, 158 pessoas estarão a bordo, segundo a Polícia Federal. Este é o segundo voo com deportados que chega ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins neste ano. O primeiro pouso, em 10 de janeiro, ainda sob a gestão do democrata Joe Biden, com 100 pessoas a bordo. A Polícia Federal não informou a nacionalidade dos ocupantes, mas, segundo informações não oficiais, pelo menos 88 são brasileiros. Ao tomar posse para um novo mandato, o presidente norte-americano anunciou uma série de medidas adicionais para restringir a admissão de imigrantes brasileiros ou de qualquer outra nacionalidade. Ainda no primeiro dia de mandato, Trump revogou aí cerca de 80 decretos do governo do seu antecessor referentes ao tema de imigração. Entre os decretos revogados está o que permitia a reunificação de famílias de imigrantes separados na fronteira. Mas ontem o novo chefe do estado norte-americano levou aí o primeiro revés, isso porque a Justiça Federal dos Estados Unidos suspendeu a ordem que foi dada por ele de forma temporária. Essa ordem é aquela que acabava com o direito à cidadania para filhos de imigrantes ilegais e turistas. Já se previa, inclusive, que isso pudesse acontecer. A decisão foi publicada ontem, mas o presidente já disse que vai recorrer. Essa decisão era esperada justamente porque fere a própria Constituição dos Estados Unidos. Com a implementação da medida, qualquer criança nascida após o dia 19 de fevereiro, cujos pais não sejam cidadãos ou residentes legais, estaria sujeita à deportação. Após o decreto, grupos civis e procuradores gerais de 22 estados, governados por democratas, entraram com ações na justiça. O argumento é que a ordem de Trump viola a 14ª emenda da Constituição, que estabelece que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é sim cidadã norte-americana. Rafaela Moro. Vale dizer o seguinte, né? Para o Trump, eu não sei se ele está tão interessado e tão preocupado em relação a essa questão, vai lutar até o fim, mas ele já vem pontuando com o eleitorado dele, com essas medidas todas aí, essa se sustentando, caindo de uma vez por todas na justiça, pouco importará para a pontuação política em relação aí às suas medidas, né? Tanto que já existem notícias relacionadas a essa questão da imigração, como, por exemplo, né, a prisão hoje de 538 imigrantes com as primeiras deportações, incluindo essas que chegam aqui ao Brasil. É aquela notícia para surpreender um total de 0 pessoas, porque nesse sentido você sabe que ele fará essa atuação e essa chegada, esse cerco aos imigrantes ilegais de maneira muito drástica. E tem os seus apoiadores. O próprio Bolsonaro, nessa entrevista que ele deu à CNN, onde fez ali uma avaliação dos nomes políticos, foi perguntado a ele, e aí, o que o senhor acha dessa história, né, da deportação dos brasileiros que estão vindo? Ele falou, tá certo, tá ilegal, terra deles é aqui, tem que vir mesmo, se quiser que vá de maneira legal, né, que estude, que consiga um visto, que se vire e faça a coisa do jeito certo. Então, assim, fica essa situação e acho que até os próprios imigrantes que estavam numa situação não legalizada nos Estados Unidos já esperavam esse tipo de medida. Até porque o Trump já chegou atropelando com esses 100 decretos e dando muito o tom de mudança na gestão dos Estados Unidos, né? É a visão dele que vai valer para a questão da imigração, economia e o que mais for tocante ao país. E como você disse, Rafa, o importante era dar o recado ao eleitorado, as pessoas que confiaram nele, esse voto, justamente porque estavam insatisfeitas com os rumos que a política, por exemplo, sobre imigração, estava tomando. Então esse recado foi dado, a gente vai ver agora essa batalha judicial, porque nesse caso existe um entendimento de que essa decisão em específico viola um dos artigos da Constituição, então eu não acredito que possa avançar. Ele vai ter que recuar nesse ponto, mas são vários outros pontos, como você bem pontuou. O que me preocupava bastante, Rafa, era que dentre essas medidas aí contra os imigrantes estavam também medidas que afetavam pessoas que estão lá para estudar, pesquisadores, estudantes e até professores de grandes instituições de ensino. E aí você para refletir, né? A gente perde mentes, essa fuga de mentes que a gente fala, porque pesquisadores que são brasileiros, por exemplo, deixam o país e vão para os Estados Unidos em busca de uma melhor infraestrutura, de uma melhor condição para desenvolver suas pesquisas.
e aí eles são deportados porque o país que recebeu essas mentes que a gente não conseguiu reter não os quer lá no próprio território, né? Isso não faz muito sentido. Então, acho que em alguns outros pontos isso também deve ser revisto. Da última vez que Donald Trump foi presidente e tentou também afetar essas pessoas, as próprias instituições se uniram, os seus corpos jurídicos ali, para conseguir reverter essa decisão. Então, alguns pontos devem ter alterações depois de todas essas assinaturas.